Fala aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui, prontos para transmitir a vocês uma palavra muito importante. Já pegue o seu exemplar da Bíblia Sagrada e vamos para Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Você deve conhecer essa passagem bíblica porque eu acredito que no livro do profeta Daniel é o texto mais conhecido, é o versículo mais conhecido. Este versículo ele é utilizado para ministrações de seminário, pregações, textos bíblicos usados em faculdade de teologia. Quando o assunto é não se contaminar, não se misturar, não se envolver, mas permanecer firme, é Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Está escrito que o profeta Daniel, ele assentou em seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, Daniel assentou em seu coração de fazer isso. Mas calma, existe toda uma explicação e eu quero aqui explicar para você o que aconteceu. Em primeiro lugar, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 jovens, eles receberam destaque nas Escrituras. Aqui nós encontramos estes 4 jovens passando por um momento muito difícil. Primeiro, eles estavam vivendo em Jerusalém, a capital do reino de Judá. O rei havia procedido impiamente e tinha abandonado ao Senhor, deixado o Deus de Israel. O Senhor enviou profetas para avisar ao rei que ele mudasse o seu caráter, mudasse a sua forma de viver, mudasse a sua forma de conduzir as pessoas. Mas ele não quis ouvir. Ele resolveu fazer as coisas sem consultar a Deus. Ele resolveu fazer tudo do jeito dele. E por mais que o Senhor dissesse para ele, através dos profetas, não faça isso, não proceda desse jeito, não viva assim, ele não quis ouvir. E Deus dizia, o castigo virá, mas ele não quis ouvir. E Deus dizia, através dos profetas, para que eles não caíssem naquela dificuldade, naquele problema. Porque a profecia, ela tem esse teor. Ela é um aviso para que as pessoas procedam diferente. Mas, infelizmente, aquele monarca, ele não quis ouvir, não obedeceu ao Senhor. E aquilo que havia sido profetizado aconteceu. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio sobre toda a Jerusalém e a sitiou. A cidade foi cercada. O povo não tinha comida. O povo não tinha água. O povo não tinha para onde fugir. E a única opção foram se entregar na mão do rei da Babilônia. Naquele dia, foram selecionados vários jovens de boa aparência que tivessem a habilidade de viver no palácio. Assim, o rei Nabucodonosor estabeleceu que fosse trazidos sábios, entendidos, jovens sem defeito algum, para que vivesse no palácio do rei e fosse ensinado por um período de 3 anos, na língua dos caldeus, para que depois dos 3 anos eles fossem instruídos e servissem na corte. Naquele momento, Daniel, Ananias, Misael e Azarias se acharam no meio desse povo que foi levado. Ao chegarem na Babilônia, eles viram que os babilônios eram extremamente religiosos. Porém, o Deus de Israel não estava sendo adorado na Babilônia. Eram deuses de todas as formas e de todas as maneiras. E o rei atribuía todas as suas vitórias na guerra aos seus deuses. Por isso, toda comida, toda bebida, todo ouro, toda especiaria, tudo que era trazido como despojo, era oferecido a Marduque e tantos outros deuses da Babilônia. Quando Daniel percebeu que a comida que o rei comia
que a bebida que o rei bebia era oferecida aos deuses pagãos, ele se recusou a comer. Ele se recusou a beber, porque ele sabia que se ele comesse daquela comida, se ele bebesse daquela bebida, era um culto que ele estava apresentando ao Deus da Babilônia. Agora Daniel tem uma importante decisão a tomar. Ou ele se contamina, ou ele não se contamina com as iguarias do rei. Mas aqui em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, assentou em seu coração, Daniel, de não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Um detalhe, eram iguarias finíssimas. Gente, isto aqui é muito sério, é muito importante. Não era uma comida qualquer, eram iguarias reais. Eram comidas finíssimas. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias preferiram comer beterraba, preferiram comer batatas, legumes, a Bíblia diz. Mas eles não comeram da comida, do manjar do rei, para não se contaminar. E durante 3 anos eles estavam comendo legumes e bebendo água. Depois dos 3 anos completos, o rei mandou chamar todos os jovens que tinham sido instruídos durante 3 anos. Vários jovens que vieram de Jerusalém e de outras partes do mundo comeram da comida do rei, beberam da bebida do rei. Mas Ananias, Misael e Azarias e Daniel não comeram da comida e nem beberam da bebida. Quando o rei fez pergunta para eles em toda sorte de ciência e de matéria, os achou 10 vezes mais sábios do que os próprios professores que eles tiveram. Por causa disso, o rei os estabeleceu em posição de autoridade e foram senhores sobre a Babilônia. Sabe qual é a moral dessa palavra? Sabe o que é que eu aprendo aqui? Por mais que seja difícil, vamos ser fiel. Por mais que não seja uma coisa fácil, por mais que leve tempo, por mais que venha machucar-nos, que venha ferir-nos, vamos ser fiel. Vamos ser fiéis, porque no tempo certo, Deus vai nos exaltar. No tempo certo, Ele vai nos fazer apresentar perante as pessoas. E eles verão que vale muito a pena a gente rejeitar as iguarias do mundo e permanecer firmes, crendo no Senhor e obedecendo a sua palavra. Eles poderiam perfeitamente comer dos manjares do rei, afinal, eles não estavam mais em Jerusalém, eles estavam em outra pátria, em outro povo, em outra nação, mas eles não. Eles nos ensinam, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nos ensinam que a fé em Deus, ela é transcendente, ela rompe barreiras geográficas. Quem serve verdadeiramente a Deus, pouco importa no globo terrestre aonde ele esteja, se na Ásia, se na Europa, se na África, se na América, ele é o mesmo e não muda, porque o Deus do Brasil é o Deus de todas as partes do mundo. Ele está em todos os lugares do mundo. Portanto, sirvamos a Deus com todo o nosso coração. Como diz a Bíblia, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Servirás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu ser, e em todos os lugares. Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no canal, fique com a gente. Deus te abençoe.